Bom dia, meu irmão em Cristo, sou Edson Mariano, servo do Senhor. Eu gostaria de passar para você um pano de fundo a respeito do Império Romano. Trata-se do mundo da história antiga, o período do apogeu, do ápice do Império Romano. E é claro que ele teve uma história desde a sua formação, numa pequena cidade, passando por várias fases governamentais, mas aqui estamos focando no período republicano. 500 anos desse período republicano. E esse império, essa civilização romana, ela realmente é ímpar. Ela foi uma das maiores existentes na face da Terra. Ela realmente nos chama muita atenção e nós temos herança dessa civilização romana até hoje nos nossos dias, a exemplo do direito romano, que nos influencia dentro do direito brasileiro, a exemplo do Código Civil brasileiro aqui no nosso país. Então, nós vamos aqui focar na fase final, que é a fase dos impérios. O primeiro Império Romano, quem foi esse primeiro imperador que deu nesse período de 500 anos que surgiu este imperador, que surgiu essa forma de liderança. Então, a civilização romana era dada como uma civilização latina. Império Romano é o momento que nós estamos aqui tratando. Essa aula vai tratar a respeito do que? Desse assunto, de dois períodos, do apogeu do Império Romano, como também da sua queda, da sua destruição, da sua falência, desse império realmente considerado maravilhoso. Na República Romana, que durou 500 anos, que deu-se esse império. É muito interessante, nessa fase da República Romana que deu-se esse império. Então foi conquistado ao longo desses 500 anos muitos territórios, muitas riquezas. Por que estamos aqui analisando esse império? Porque esse império, lá para frente, Roma, nós observamos na leitura da palavra de Deus, dos evangelhos, como o povo do judeu era subjugado a Roma. Por quê? Não era diferente. Não só ele, como muitas regiões circunvizinhas ali em Roma. Pois bem, é nesse período de apogeu, dentro desse período republicano, é que então, conforme o primeiro surgimento do primeiro imperador, que nós vamos começar a entrar no nascimento de Jesus, no advento de Jesus, que nós já observamos e quando lemos os capítulos iniciais dos evangelhos. Então Jesus nasce no governo do primeiro imperador de Roma. Quem é esse? Otávio Augusto. Então, olha só, interessante. No nascimento de Jesus, quem estava dominando, quem tornou-se o primeiro imperador, era chamado Otávio Augusto, um grande imperador romano, da potência de guerra romana, da potência de liderança e de conquistas romana. Dentro deste mundo imperialista que realmente norteava a época e as regiões adjacentes, foi que Jesus nasceu cumprindo o que os profetas, a exemplo do profeta Isaías, nos falava a respeito do Messias prometido, do Salvador. Comece a fazer um link. Precisamos saber, quando nós assistimos os filmes, por exemplo, na época da Páscoa, observamos os romanos, a crucificação romana, observamos os exércitos romanos, os palácios, os governadores, Pôncio Pilatos, César, imperador, só para que você tenha uma visão, porque ler a Bíblia simplesmente e não entender a história pode nos deixar manco no conhecimento para que possamos ter um maior alcance quanto à interpretação da leitura da palavra do Senhor. Então Jesus, ele nasce no governo do primeiro imperador romano, que é Otávio Augusto. Esse período deu-se desse primeiro império em 27 a.C. até 230, 235 depois de Cristo. Nesse lapso temporal está aí o advento de Cristo Jesus nas terras de Israel. Pois bem, denominado Alto Império, deu-se nesse período.
um pouquinho antes e um pouquinho depois do nascimento de Jesus Cristo, deu-se o quê? O apogeu, o ápice, a situação mais considerável em termos de potência, de riquezas, de conquistas pela civilização romana, e aqui encabeçada pelo imperador, o primeiro imperador romano, qual seja Otávio Augusto. Nesse período, Roma desfruta de todas as suas riquezas, porque era a maior civilização conquistadora daquela época, oriunda de suas conquistas e suas vitórias, tomadas de territórios que durou nesse período republicano de 500 anos. Otávio Augusto, ele era sobrinho e filho adotivo de Júlio César. Aí já vem uma conotação aí de realmente quem era essa linhagem. E esse imperador, como os demais, deixava ali uma ideia de divindade que percebe-se que nasceu nesse período do primeiro imperador romano Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo, e também, porque Jesus Cristo para nós é o único e suficiente Salvador, é o Rei de Israel, é o leão da tribo de Judá. Então, o povo judeu, recebendo o advento de Cristo, cumprindo as profecias do Velho Testamento, e aí você vê o imperador Otávio Augusto, Nero lá na frente, ouvir a respeito de um rei, ouvir a respeito de crenças diferentes, isso realmente trouxe um conflito para que possamos entender o que passou o povo judeu nos tempos de Jesus, que também estava em paralelo com os tempos do domínio romano em todas aquelas regiões. Pois bem, o governo de Otávio Augusto, que deu nesse período de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, aí veio o que? O seu falecimento. Então, quando ele faleceu, esse primeiro imperador Otávio Augusto, Jesus já estava com 14 anos de idade. Olha, interessante, né? Aí foi que morreu em 14 depois de Cristo, morrendo Otávio Augusto, o primeiro imperador. Nesse período, né, concomitantemente, em paralelo, Jesus já tinha nascido há 14 anos atrás e já estava aí na sua idade de junior e de adolescente. Pois bem, então, além de dar início nessa fase republicana de 500 anos no primeiro imperador, também deu início à era cristã com o advindo de Cristo Jesus. Pois bem, meu irmão em Cristo Jesus, dentro desse contexto republicano imperialista, Otávio Augusto, o primeiro imperador, ele foi envolto, munido de grandes políticas governamentais, vindos praticamente dele mesmo. E dentre elas, você deve refletir que ele tinha uma civilização realmente poderosa, ele tinha ali uma estrutura governamental com lideranças realmente muito importantes, era a maior civilização dominante em sua época. Pois bem, aqui nós citamos de 27 a.C. e ele faleceu em 14 depois de Cristo, aí teve o seu sucessor. Mas dentro do seu governo, ele governou com excelência, com muita sabedoria, usando estratégias importantíssimas, mas sempre focado em não perder a mão da sua liderança, da última palavra, do seu domínio, mesmo sobre o Senado, mesmo sobre os generais romanos que degladiavam nas frentes de batalhas, nas conquistas de território para Roma. Então, dentre essas políticas, alguns pontos ficaram assim marcados, até mesmo a serem utilizados pelos seus sucessores. Como, por exemplo, nós podemos trabalhar aí dentro desse período que chamou a atenção, a política do pão e circo. Olha a relação, pão por quê? Para dar alimento dentro da estratificação social, dentro da pirâmide, estava lá o imperador como um deus divino, o dominador de tudo, o detentor de tudo, o que resolvia tudo, tinha o domínio de tudo, mas nós tínhamos as estratificações federais, aliás, as estratificações sociais.
E lá, no sopé do triângulo, existia a classe miserável, a classe pobre, também dentro de Roma. Olha o contraste que vivemos até nos nossos dias. Então, uma civilização poderosa, ela não dava a solução social digna para todos na sua casta, na sua hierarquia social. Ela não tinha esse poder, mas ela de alguma forma, envolto de um assistencialismo, de uma ajuda, entre aspas, ela dava diversão ao povo, à massa pobre, que era a maioria dos cidadãos romanos, e uma diversão que muitas das vezes fazia com que este povo, alimentando-se e divertindo-se ali naqueles estádios, ali naqueles coliseus, esqueciam da realidade que eles viviam deprimente, mesmo dentro de um território romano riquíssimo por conquistas, mas cujo as benesses eram só dispostas, apresentadas apenas uma classe privilegiada. Então, um marco importante dentro desse primeiro império governamental de Otávio Augusto foi a política do pão e circo. E aí nós observamos o filme Gladiador, o povo lá aclamando, né? Um filme realmente que ganhou Oscar, salvo engano, o Gladiador, Ben-Hur, aquelas corridas em bigas com cavalos, dando voltas ali nos estádios, e o povo aclamando, as mortes acontecendo, e o povo ali esquecia da sua situação deprimente, povo este, ali no sopé da estratificação social, a massa pobre de Roma, e se alimentavam porque eram dados pães a esse povo, e ao mesmo tempo eles tinham diversão com a luta dos gladiadores, e tinha também alimento para encher vossas barrigas, mas o povo esquecia-se de outros fatores importantes sociais que fazia com que o imperador tivesse o controle dessa massa menos favorecida. Outro ponto a ser considerado que ficou ali como se fosse um referencial feito como política estrategista de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, foi o que se denomina, ou denominou-se, a paz romana, a Pax Romana, a paz romana, ou paz augustiniana, ou paz augusta, que vem de Otávio Augusto. O que isso era? A paz. Então, até aí, 500 anos de república, o início do primeiro imperador Otávio Augusto, ele determinou o quê? A paralisação, a estagnação das grandes guerras. Por quê? Para tornar-se ali um imperador, para que a civilização romana chegasse nos domínios territoriais através de suas grandes guerras e conquistas, então, um marco interessante a considerar que Otávio Augusto determinou a interrupção dessas grandes guerras com um objetivo que ele tinha mais à frente, que falaremos, dessas conquistas, porque essas conquistas que deram poderio do exército romano, foram essas conquistas que trouxeram extensões territoriais tomadas por esses generais a favor de Roma, a favor do Senado, a favor do Império. Através dessas conquistas, tudo aquilo, os despojos, como também os artífices, os comerciantes, a cultura era absorvida, tudo favorecia para o enriquecimento da civilização romana, do Império Romano, nas mãos de quem? De Otávio Augusto. Ele tinha um objetivo com essa paralisação, mas lá na frente, essa paralisação traria o declínio. A segunda história teve o apogeu e depois o declínio do Império Romano. Por quê? Além dessas conquistas e tomada de regiões que dava ali realmente sustentáculo para a civilização romana, a civilização romana ela era movida, a mola precursora era a escravatura.
para que esses pudessem realmente trabalhar para os objetivos políticos, financeiros, econômicos e sociais almejados pelo Império Romano. Eram nessas guerras, nessas conquistas, que nós tínhamos os generais romanos. E olha, a exemplo do filme Gladiador, esses nas suas conquistas, eles se sobressaíam, eram aclamados pelo povo, principalmente também por alguns senadores no Senado, mas por aquela massa, naquela estratificação social pobre, que reverenciavam esses generais conquistadores de novos territórios e batalhas e benefícios com isso ao Império Romano. Mas isso chamava a atenção do primeiro imperador Otávio Augusto. E aí, o que ele fez? Vamos brecar essas conquistas. Por que também? Porque não tinham mais territórios a serem conquistados que fosse interessante para os domínios da civilização romana. Sendo assim, após vários anos de guerra civil, entre esses líderes objetivando esse império, o que conquistou o primeiro império foi Otávio Augusto. Nome interessante no período de nascimento de Jesus Cristo. E aí, dando sequência nessas estratégias, nessa atuação desse imperador, do primeiro imperador Otávio Augusto, o que nós percebemos realmente que com a paralisação das conquistas e das guerras, os generais perdiam forças e assim não tinha risco para que ele pudesse ser sobrepujado por um desses generais, tomando o seu posto de imperador. Então nenhum general romano teria então essa possibilidade, esse viés de ser um concorrente para ele. Olha a inteligência de Otávio Augusto. Então, isso claro que trouxe uma consequência. A Pax Romana, a paz romana, a paz augustiniana, podemos assim chamar. Por quê? Porque isso deixou de gerar o quê? A conquista de novos territórios, mesmo que já não tinha mais abrangência possível para isso, e nem o interesse econômico e não estrategista, mas gerou o quê? A escassez da mão de obra escrava. Por quê? Quem é que ia realmente trabalhar para fazer a mola da economia girar nessa civilização? Era a mão de obra escrava aquisitada mediante essas conquistas dos generais romanos quando iam diante de novos territórios. Era nas guerras que se constituíam a grande fonte de aquisição, de obtenção de escravos com essa finalidade de trabalho dentro dos objetivos ali governamentais e do império de Otávio Augusto. Esta paz já começou a trazer o que? Uma escassez de mão de obra. E tendo escassez de mão de obra, a economia começa a ter dificuldades. Lá na frente, muito lá na frente, isso seria então uma doença governamental, uma estratégia que traria o declínio e a derrota do Império Romano. Uma outra consideração dentro da governança desse imperador Otávio Augusto foi a respeito do incentivo de quê? Da literatura, incentivo a respeito de obras que mais à frente realmente seriam de cunho de grande importância para o entendimento aí dessa civilização romana. Olha só, ele investindo na paz romana, investindo aonde? Nas artes, na literatura, nas construções, nas obras, edificando a cidade de Roma, edificando essa civilização. É bem verdade que além do centro ter o seu apogeu econômico, social desenvolvido, existia, grave bem isso, a classe menos privilegiada, a massa, que ela era, entre aspas, ali, não compensada, como vamos falar ali, e nem enganada, mas era ali assegurada o domínio da mesma através da política do pão e do circo.
Pois bem, e como esse imperador, o primeiro, muito sábio, não era bobo, além dele parar a possibilidade dos generais em conquistas subir e poder ali ameaçar o seu império, ele também criou a sua guarda especial, a sua guarda realmente de elite, a criação então da guarda pretoriana, que realmente estava ali para dar defesa, proteção, guarida ao imperador Otávio Augusto, porque, queira ou não, era a maior civilização até então, dentro do período de 27 a.C. até a sua morte 14 depois de Cristo. E ele também não era nada bobo, ele queria, como nós já vimos essas estratégias, segurar o povo, segurar os generais, como também centralizar toda a política, tudo aquilo que era feito e decidido em suas mãos, como a última voz a decidir. Ele simplesmente mantinha o Senado, mantinha as instituições, mantinha as lideranças, mas o crivo final, a assinatura final, a decisão final era dele. Então, a centralização política realmente foi um dos marcos importantes e de grande sabedoria, porque dentro do domínio de um imperador, tomada por Otávio Augustus. Pois bem, como nós já citamos aqui, outras marcas foram relevantes, como as construções monumentais, a parte de arquitetura, a parte social e estrutural, deixando bem claro que isso estava sempre voltado dentro do centro de Roma, mas não é diferente dos nossos dias, existia a classe menos privilegiada. Pois bem, e a respeito da sucessão? Nós aqui citamos que ele morreu 14 anos depois de Cristo, onde Cristo já estava vivo, prestes, com 30 anos, mais um pouco à frente, dar início ao seu ministério na proclamação do Evangelho. O que acontece? A questão da sucessão era uma dúvida que pairava ali no Império Romano, porque isso não era tratado cá entre nós, por tudo que nós observamos na política de pão e vinho, como nós observamos na estratégia da Pax Romana, da paz romana, para dar uma esfriada ali nos generais, na centralização na mão dele toda a decisão legislativa e governamental, mesmo não extinguindo, não exterminando ou acabando com o Senado e as instituições, você percebe claramente que a questão sucessória ele não quis tratar absolutamente. Isso gerava uma incerteza ali aos cidadãos romanos, que houve então a sucessão por Tibério César, que era o seu enteado, porque ele casou-se e quando casou, sua mulher já tinha um filho. Pois bem, correndo a história, já adentramos na era cristã, 60 anos depois de Cristo, mais ou menos 30 anos depois que Cristo foi crucificado, Cristo então já estava concluindo o seu ministério, a sua ascensão. 30 anos depois da crucificação de Cristo, o cristianismo já estava tomando a sua força. E nós em Cristo Jesus, nós já sabemos das promessas de Deus a respeito do povo de Israel, do povo hebreu, a começo com Abraão, o pai da nação, o povo de Israel com Jacó, Isaac, os patriarcas, chegando até nós pela cruz de Cristo Jesus. Então, 60 anos depois de Cristo, mais ou menos 30 anos depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, nós tivemos o governo de Nero. Este começou então a fazer o que? As perseguições contra os cristãos, por ele observar que o cristianismo estava tomando uma força e que o cristianismo tinha uma linha de pensamento, uma linha doutrinária, uma linha, segundo ele, de conhecimento e de filosofia, segundo ele, totalmente diferente daquilo que Roma aderia, daquilo que era o dogma de Roma, qual seja o politeísmo, vários deuses, não ao perdão, porque Roma não aceitava isso, porque era uma nação bruta, uma nação de conquistas. Então, preste atenção, nesse período, com o desenvolvimento do cristianismo, o governo de Nero, que foi um líder futuro, ele então começa o quê? A preocupar-se. E o cristianismo
para ele uma problemática, considerada uma seita cristã, que não coagunava, né? Acho que é coagunava, perdão, que não batia muito com as linhas religiosas, com as linhas e procedimentos da civilização romana. Diferente das outras terras conquistadas. Os outros eram também politeístas. Roma, ela era um tipo de absorção de culturas. Ela simplesmente, ao conquistar com seus generais as outras terras, ela absorvia os conhecimentos importantes para aplicar dentro de Roma, dentro da civilização. Mas isso não conseguia com o povo judeu no cristianismo. Aí você percebe que o judaísmo há só um Deus, monoteísmo, enquanto que Roma tem vários deuses. Você percebe que o cristianismo negava a divindade do imperador, porque o nosso único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, o cristianismo negava também a escravidão, porque nós todos somos iguais perante a Deus. Isso então trazia para Nero, para Roma, um perigo muito grande, aonde então começou as perseguições. Esse é um pano de fundo da história de Roma a partir do primeiro império de Otávio Augustus, nos 500 anos da República, para que você, quando estiver lendo a palavra de Deus e observar a respeito de centurião, a respeito de centralização de governo, a respeito de domínios de terra, a respeito de lideranças romanas, para que você possa observar que no advento de Cristo Jesus veio num período muito difícil. Ele veio em meio à maior civilização predominante na época, a civilização romana. E aí nós vamos estudar a respeito dos exércitos romanos, dos seus comportamentos. Nós temos ali, a respeito dura lex sed lex, a lei é dura, acabou, não tem perdão. Era um povo realmente de coração de dura cerviz, e no meio desse momento é que Jesus exerceu o seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse pano de fundo bem sintético e bem humilde, aprendido com muitos professores aí na internet, possa fazer com que você tenha uma visão maior na interpretação da Bíblia, para que você veja que Jesus Cristo, João Batista, os apóstolos, o apóstolo Paulo, a exemplo, em meio a uma herança de civilização grega, em meio a um domínio absoluto de uma civilização romana, eles estiveram firmes na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se sentir no coração, compartilhe esse estudo com algum colega, com algum irmão na mesma fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.